Olá, turma. Então tá, vamos dar continuidade então ao período do Estado Novo, né, da ditadura do Estado Novo. E nós terminamos falando então sobre essa questão, né, de corações e mentes que o Vargas vai mobilizar. Então, um dos pontos, né, que ele vai trabalhar são essas questões, né, como eu falei para vocês, das simbologias, do reforço ao hino, do reforço às marchas. Então, ele usa como data central a data do 1º de maio, que é quando ele faz os grandes comícios. Então, onde vão as pessoas uniformizadas, vão marchar com grandes cartazes, né? Com imagem dele, com fotos dele, né? Então, todos esses espaços comemorativos, né? Uma data que homenageia os trabalhadores não é à toa. Como eu falei para vocês desde o início, o Vargas tem esse processo gangorra, né? Então, ele traz momentos, atende os interesses burgueses e, por outro lado, ele sabe que ele não pode prescindir da classe trabalhadora. Porém, apesar de ele ter essa importância, né, voltada para a classe trabalhadora, né, que já está lá dentro de toda a perspectiva dos direitos trabalhistas, né, da consolidação dos direitos trabalhistas que a gente vai ter aí mais para frente, enfim, toda essa perspectiva dos direitos trabalhistas, né, o Vargas sabe que ele precisa ter essa classe na mão, né, e por isso mesmo ele vai, como eu falei para vocês, fazer toda essa mediação, digamos assim, né, como ele o grande pai, né, que vai resolver esses conflitos, digamos assim, o grande mediador, né? E para isso o que ele vai fazer, né? Então nós tínhamos uma pluralidade muito grande de sindicatos, né, que era, enfim, né, era um espaço de representação importante já desde de forma anterior, né? Dos trabalhadores, né? Então, espaço de luta pelos direitos dos trabalhadores, né? Que hoje em dia também tá toda uma demonização do sindicato, há toda uma perspectiva, né? E na verdade o sindicato nada mais é que uma estrutura que vai fazer essa ponte que, né, que tem por, digamos assim, função de ser a fazer essa luta pelos direitos dos trabalhadores, porque ao contrário do que se coloca hoje em dia, né, você resolve diretamente com o patrão. Vamos pensar vocês em turma, né, uma turma. Não é muito mais fácil vocês conseguirem demandas, né, trabalhar as demandas de vocês com um grupo organizado, a turma organizada, do que vai um ou outro lá diretamente falar com alguém. Obviamente, isolados, as pessoas têm muito menos força, muito menos poder do que o grupo, né? Então, Vargas, sabendo disso, o que ele fez? Atuou nos sindicatos. Então, ele vai criar uma estrutura que a gente vai chamar de pelegagem. Então, vão se tornar sindicatos pelegos. O que é o sindicato pelego? É quando, né? Ou seja, primeiro tu cria um sindicato único para fazer essa representação, e não vários sindicatos, certo? Bom, nesse sindicato, né, o representante, né, na verdade, vai ser alguém que vai estar associado aos interesses ou vai estar comprometido com os interesses do governo, do empresariado. Por isso, pelego, tá? Então, a gente vai ver também essa situação do sindicato, certo? Então, basicamente, a gente vai ter toda essa perspectiva de trabalhar com essa perspectiva dos trabalhadores, certo? E também com essa questão das simbologias, né? Então, uma ideia, como eu falei para vocês, das marchas, do comício, né? A ideia de harmonia racial. Não existem intenções de classe, não existem intenções raciais no Brasil. Tem uma ideia da mestiçagem, né? Inclusive foi criado o chamado Dia da Raça, né? Por exemplo, né, a ideia da música nacional, do samba, claro que um samba com uma letra, enfim, alinhada aos interesses do Vargas, obviamente, né? Enfim, uma série de questões aí importantes para gente. Então, Vargas vai atuar, né, nessa parte de corações e mente também, a partir da questão da música popular, dos programas de rádio, das radionovelas, né? Então, tudo isso, né, toda essa publicidade, essa propaganda, esses costumes, né, que vão sendo entranhados na sociedade a partir desses veículos, né, que também é bem importante, certo? E claro, também da questão da educação, né, pessoas, o Vargas não dorme no ponto nesse sentido, certo? Então ele criou, lembra, eu falei para vocês lá, o Ministério da Educação e Saúde, e ali, então, ele vai ter toda digamos assim, uma, uma preocupação, por exemplo, com os livros didáticos, ele vê a escola como espaço de conformação, aí sim, né, de fato, um espaço de doutrinação, né, e não que nós temos, né, no sentido de buscar pluralidade, enfim, não. A ideia era realmente do Vargas, era conformar os novos cidadãos, moldar os novos cidadãos nesse espaço, né? Então a gente vai ter
basicamente, né, com o ministro Gustavo Capanema, né, essa educação voltada, então, ao patriotismo, aí o livro didático com o hino nacional, que você tem que cantar, né, e, enfim, os símbolos nacionais, a educação moral e cívica, né, então, a ideia do amor pela pátria, que você tem que provar, então, lá, cantando, né, o hino de cor, na frente da bandeira, em sinal de respeito, enfim, toda aquela coisa, né, e aí a ideia dele era criar um padrão, né, nacional que fosse o mesmo, né, para todos. Então ele vai suprimir, tem uma série de escolas ainda que tem, né, por exemplo, que ensinam em alemão, ou que ensinam em italiano, não pode, né? Então toda uma busca por uma identidade nacional única, né, padronizada, enfim, né, e também um ensino profissionalizante, que também ele vai estimular, principalmente para as camadas mais empobrecidas, né, esse ensino profissionalizante voltado para a mão de obra industrial e comercial, que eram, digamos, setores que ele estava interessado em desenvolver mais, né? E claro, né, nós vamos ter então uma série de, digamos assim, de um estímulo, né, a obras que pensassem em história nacional, que pensassem o Brasil, claro, de acordo com o que ele se interessava, né? Também teve a criação do SFAM, que era o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Hoje em dia nós temos, né, o IFAM, agora não é mais SFAM, é IFAM, que é o Instituto, então, né, do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que era a ideia de preservar, então, né, e tombar determinados monumentos, determinadas, né, situações que deveriam ser, então, digamos assim, né, preservadas, enfim. Então, como eu disse para vocês, o Vargas teve essas duas situações, né? Então, como eu disse, a busca, né, por essa corações e mentes, por esse convencimento, pela essa atuação na educação, por essa atuação na cultura, essa intervenção nesses espaços, a censura, a perseguição. Então, muitos autores e pensadores importantíssimos da história brasileira, escritores, foram presos, foram perseguidos. Então, nós temos aí, por exemplo, Jorge Amado, temos o Graciliano Ramos, o Érico Veríssimo, aqui no Rio Grande do Sul, né? Todos vinculados ao Partido Comunista, todos são perseguidos, né? Enfim, nós temos uma linha, né, de repressão bastante dura, torturas, etc., né? Não é uma coisa que vai ser inventada depois, isso já está bem presente, né, na história brasileira. E, enfim, uma série de personagens, né? E nós temos, como eu falei para vocês, a deportação, então, da Olga também, que estava presa, e o seu companheiro, o Luiz Carlos Prestes. Nós temos um memorial do Luiz Carlos Prestes agora em Porto Alegre, né? Eu não cheguei aí, dizem que é bem legal. E, enfim, que vai estar continuar preso, né? Então, basicamente, isso que eu falei para vocês, certo? Nós vamos ter, então, como eu disse para vocês, a questão das leis trabalhistas, né, que vai se colocar tudo juntinho na chamada CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, que agora, como eu falei para vocês, houve uma série de desestruturações da CLT, mas o que a CLT trazia, né? Então, basicamente, o descanso semanal remunerado, ou seja, um dia da semana, seu domingo, né, você vai poder ficar em casa e receber por isso. Por quê? Porque não é porque você está adiando, é porque você está cuidando da sua própria, enquanto trabalhador, né, da sua própria força produtiva, né, você tem que descansar, né, para poder produzir melhor, mais ou menos essa é a lógica, tá? Férias, né, o 13º salário também, que foi uma conquista, né, dos trabalhadores, carteira de trabalho, que hoje em dia diz, carteira de trabalho para quê? Por causa das garantias, né? Enfim, bom, vamos lá. Licença maternidade, aposentadoria, todos esses direitos, né, são consolidados, que já estavam soltos, digamos assim, eles vão estar numa mesma estrutura que seria então a CLT, certo? Então, basicamente é isso. Bom, então falei para vocês a questão dos pelegos também, isso era importante, tá? Então, os sindicatos, eles acabam então tendo acaba tendo esse papel, né, meio dúbio, né, meio estranho, enfim, certo? E essa ação do Vargas junto à população era chamada por muitos como populismo. Quando fala de populismo no Brasil, se pensa no Vargas, assim como quando se fala populismo na Argentina,
se pensa no Perón, tá? Então, a gente tem essa situação. Tá, aqui eu sugiro leitura para vocês, na página 188 do livro de vocês, tem uma discussão sobre populismo, né? Porque é um termo muito, como é que eu vou dizer, ainda em debate, né? Porque alguns usam, então, de uma forma extremamente negativa, outros acham que, né? Enfim, não tem uma convergência total e completa, né? Tem pessoas que só estudam isso, não é o meu caso, tá? Mas eu não gosto do termo, né? Particularmente falando, não gosto. Por quê? Porque eu acho ele extremamente pejorativo, né? Eu acho que ele, digamos assim, que qualquer governante que de alguma forma atenda às demandas legítimas da população, ele está sendo populista, porque ele está agradando a população e a população está ali babando. Enfim, eu não gosto do termo. Ele me passa esse tipo de situação de uma população passiva e um governante maquiavélico, né, tipo, dominando as massas. Mas muitas vezes o pessoal usa nesse contexto. Eu acho que as coisas são mais complexas, tá? Então, não me agrada o termo porque parece que tu está, tipo, deslegitimando a luta da população por determinadas demandas, né? Então eu não gosto. Mas é um termo que já está cunhado, é um termo que aparece com frequência e vocês devem conhecer, tá? Então eu sugiro que vocês leiam esse quadradinho e que busquem um pouco mais de informações sobre olhares, né, de especialistas sobre a ideia do populismo, tá? Então, basicamente, tá, pessoas, nesse vídeo é isso. A gente ainda vai falar um pouquinho sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, nesse período da Era Vargas, um pouquinho sobre economia, né, e o final do Estado Novo, tá bom? Vamos lá, então, coragem!